Feliz é o homem, irmãos, que tem tempo para ouvir a palavra do Senhor. Porque aquele que não serve para ouvir, nunca vai servir para falar. Primeiro, estamos aptos para aprender, para adquirir, para ser receptores de ensinamentos, aprender com Deus. E logo após Deus tem grandes bênçãos sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai salvar pessoas aí que estão ouvindo agora. Deus vai transformar vidas aí. Que a palavra de Deus, quando é ministrada, ela faz coisas tremendas. Eu tenho um sonho, todos nós temos objetivos. Estamos já há alguns dias, Deus tem abrido as portas do Brasil para pregar o Evangelho, de alguns lugares do nosso território. E eu estou alegre, estou feliz por isso. Porque esta palavra, onde é ministrada, além de contagiar os que estão ouvindo, contagia o nosso coração também. Inunda-nos de alegria, traz-nos felicidade, traz-nos abundância de alegria. E a coisa é séria. E como estamos aqui para ler a palavra do Senhor e pregá-la, eu quero ler um versículo aqui em João, capítulo 21. Capítulo 20 de João, capítulo 20, falando sobre a ressurreição. Dizendo assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Repita comigo: os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Amém? Essa é a palavra que eu quero ministrar para você nessa noite. Você que está ouvindo essa mensagem, eu sou um pregador, irmão, que gosta de pregar a mensagem, às vezes deixo Deus me usar. Tem uns que gostam do pregador mais eloquente, tem outros que gostam de pregar uma mensagem mais calma, tem uns que gostam de pregar uma mensagem mais fervorosa, tem outros que gostam de pregar uma mensagem mais que vem atingir o coração, vem atingir uma pessoa que gosta de ouvir ela como se fosse um sentido de pescar de um a um. Vocês me entendem como eu quero expressar? Pessoas que pregam mais calminho, passivamente. E eu já deixo Deus me usar, para pular, para gritar, para pregar, para falar baixo, falar alto. Deus me usa da maneira que Ele usa. E nessa noite eu tenho a certeza que Ele vai me usar mais uma vez aqui, para ministrar uma palavra profética ao seu coração. Esse texto do apóstolo João, que escrevera um dos seus evangelhos de Jesus Cristo, ele começa a destacar, começa a falar acerca de algumas verdades. Ele começa a destacar e escrever acerca da ressurreição de Jesus. Sabemos nós, irmãos, que depois que Jesus de Nazaré, Ele ressuscitou dos mortos, depois que Deus o livrara da garra da morte, Deus o livrara e ressuscitara seu Filho, que era santo, e é santo e continua sendo santo, das garras dos aguilhões da morte, Deus então dá a Jesus este privilégio de sentar ao trono do Deus Pai. E Jesus aqui nos conta uma história muito linda, João narrando. Deus mesmo depois que ressuscita seu Filho, nos deixa uma história magnífica e linda. Como assim, irmão Zé Augusto? Porque, irmãos, se você for para o texto, se for para a história e se for tentar interpretar o texto, você vai entender que Jesus de Nazaré, quando ele ressuscita, ele estava dobrado sobre, ou seja, enrolado sobre um lenço, que naquela época, aqueles que morriam, eles não eram como hoje, colocados no caixão. Aqueles que morriam eram levados sobre um caixão, sobre um esquife, mas também eram enrolado em forma de múmia. Eles enrolavam as pessoas num pano, e esse pano era enrolado ao redor dessas pessoas, e sobre a sua cabeça colocavam um lenço. E aqui diz que Jesus ressuscitaram, ou seja, no domingo pela manhã, correram os discípulos até o sepulcro, e chegando lá, encontra os lenços que estavam enrolados no seu corpo à parte, e o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado em outro lugar à parte. O que você está querendo dizer com isso, irmão Zé Augusto? Que naquela época existia uma lei. Se você for estudar a história de Israel, você vai entender que naquela época existia uma política do mundo cívico,
uma política social patriótica, uma política que descrevia a sociedade moderna da época, que dizia através dos seus filósofos, Platão e também Aristóteles, eles começaram a destacar que o servo e o senhor tinha ambos que trabalharem, ou seja, o senhor cuidava do servo, de dar um comando ao servo, e o servo cuidava de obedecer, mas o senhor não podia dar comando se não fosse um comando reto, um comando certo. Ele estava a comandar, mas comandar com sabedoria, com integridade, e o servo estava para ouvir e para obedecer. Então, quando o servo vinha servir à mesa do seu senhor, quando o servo vinha colocar o banquete para o seu senhor, o servo colocava também do lado da mesa um lenço dobrado, e esse lenço significava que enquanto o senhor sentasse à mesa, o servo ficaria olhando, e o servo não se atreveria a tocar na mesa. Enquanto o seu senhor estivesse à mesa, o servo não poderia levantar e tocar na mesa, a não ser que seu senhor levantasse, pegasse aquele lenço, enxugasse os seus dedos, a sua boca, e jogasse o lenço embrulhado na mesa. Era sinal que a mesa poderia ser tirada, era sinal que o servo já tinha saboreado o banquete, e agora o seu servo então levantaria e tiraria a mesa da frente do seu senhor. Mas se o seu senhor levantasse e pegasse aquele lenço e deixasse dobrado no meio da mesa, sem enxugar as mãos, e se ele saísse, isso era sinal que o servo não poderia tirar a mesa. Por que, irmão Zé Augusto? Porque enquanto o servo deixou o lenço dobrado, quando o Senhor deixou o lenço dobrado, ele estava dizendo para o seu servo: eu fui ali, mas em breve voltarei para terminar o banquete. Eu ainda não terminei o banquete foi colocado, mas eu irei voltar para poder terminá-lo. Eu ainda não terminei, por mais que eu estou ausente, não tire a mesa, não atreva a tocar na mesa, porque essa obra que eu comecei, eu irei terminar. Quando o outro discípulo, que era João, chega ao sepulcro e vê o lenço de Jesus dobrado em cima, dali onde ele estava, tinha colocado o seu corpo, isso era um significado, uma palavra apontava o que Jesus estava querendo dizer, que o banquete que ele tinha para a humanidade, ele sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que ele começou, ele também será fiel para terminar, e em breve um dia, ele voltará na terra para levar o seu povo escolhido, e ainda não terminou. Nós teremos uma refeição na glória nos céus, ali ele mesmo se virá, ali ele mesmo estará presente, ali ele mesmo estará para buscar a sua igreja um dia e levar para aquele grande dia, para estar nas bodas do Cordeiro, desfrutando das bênçãos do Senhor. É isso que ele quer fazer com as nossas vidas. Aqui está uma palavra profética e muito, muito edificante. Irmãos que me ouvem, amigos, colegas que estão agora nos ouvindo, Jesus é a solução para a sua vida. Ele prometeu em breve voltar na terra para buscar uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja que será salva, irrepreensível. Irmãos amados, coisas maravilhosas é estar servindo ao Senhor. Coisas maravilhosas é estar com a alma firmada na rocha que é Cristo. Eu tenho prazer de servir a Jesus e andar com Ele, sabendo que em breve Ele voltará para levar a sua igreja. As catástrofes que rodeiam o mundo estão cada vez mais aumentando. Nós vemos agora o Japão aí, entrando em catástrofe, entrando em desespero, entrando em cada vez mais em não sabe quem se segura em depressão. A loucura está rondando o coração daqueles homens. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem a quem buscar, não tem uma saída, mas Jesus é a solução para as nossas vidas. Jesus é a solução para todo aquele que crê e que quer realmente se entregar a Ele. Jesus é a solução para libertar. O mundo está aí, entrando num poder cataclismático, ou seja, buscando solução nas coisas, e Jesus está dizendo: em breve voltarei para buscar a minha igreja santa, irrepreensível, para levar para a glória. A mulher samaritana sabia muito bem disso. Ela esperava uma promessa, aguardava uma promessa, aguardava o Messias. Ela sabia que os judeus não se comunicavam com o samaritano por causa de uma divisão que houve lá no reino. Quando Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu as 12 tribos, houve então uma divisão, porque Roboão disse que seria pior do que seu pai, que seria mais duro do que seu pai. E ele não ouviu o conselho dos mais velhos e optando por ouvir os conselhos dos mais novos. Então ele diz: eu vou ser pior do que meu pai, vou ser 2 vezes pior. Então a
as tribos se dividiram em 2 tribos para o reino sul em Judá e 10 tribos para o reino norte, lá em Samaria, na capital em Samaria. E eles então começaram ali a não ir mais ao templo em Jerusalém. Eles disseram: ninguém sobe mais a Jerusalém. Então, depois do cativeiro assírio, que vai então o reino norte para o cativeiro assírio, logo depois, mais tarde, o reino sul vai para o cativeiro babilônico. Depois do reino norte, eles voltam, mas eles voltam numa miscigenação. Eles começam a ser mediáticos, começam a se misturar com os assírios, eles começam a se cruzar, da onde surgem os gentios, os pagões. E agora aqui o reino sul, o reino de Judá, começa a ir para a Babilônia e lá ser cativo por Nabucodonosor e o seu capitão Nabuzaradã. E nessa leva, nessa feita, vai Daniel, vai Ezequiel, e eles começam ali a estar no castelo, ou seja, no palácio real, e começa a se destacar ali como escolhido de Deus. Daniel começa a ter visão, Ezequiel começa a profetizar num vale de ossos secos, Ezequiel começa ali no rio, em frente ao rio Quebar, a profetizar, a ter visões de Deus. Deus começa a dizer para eles: ei, já que vocês não estão mais dentro de Jerusalém, dentro da Terra Santa, eu trago o Santo dos Santos aqui, acima de vocês, dentro da Babilônia. Deus, ele faz isso também sobre a nossa geração. Ele traz a sua revelação, mesmo no ambiente onde muitos olham e dizem: jamais Deus vai se manifestar ali. Deus se manifesta e honra os seus servos que são fiéis a Ele. Então acontece algo aqui. Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, depois de muitos anos depois. Ele então se encontra com ela, e ele senta perto de um poço, o poço de Jacó. Ele olha para ela e diz assim: mulher, me dá desta água. Ela olha para ele e diz: como tu és judeu e pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. Os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus ali, irmãos, tem que quebrar um preconceito. O preconceito é aquilo que atrapalha uma pessoa de conversar com a outra. O preconceito é a barreira, ou seja, eu não converso com você porque você não pertence ao mesmo ponto de vista que o meu. Os seus dogmas, os seus pormenores são diferentes dos meus, então eu não vou conversar com você. A sua religião é uma, a minha é outra. Eu não vou conversar com você porque você é judeu e eu sou samaritana. E há uma tradição, e ela estava afirmando a verdade, em que os judeus não conversam com os samaritanos, irmãos. Os judeus e os samaritanos eram irmãos, os dois viviam juntos, eles eram irmãos. Eles saíram do Egito embaixo de uma promessa com Moisés para herdar a promessa, a terra de Canaã. Eram irmãos, mas eles se apartaram por intriga bobas, se apartaram porque não quiseram obedecer a Deus. E quando a igreja não obedece a Deus, há essa divisão. E hoje o que há, essa miscigenação sobre o nosso século, em que as pessoas não querem mais serem submissas umas às outras, não querem mais considerar o seu irmão superior a si mesmo, querem um cada vez ser maior que o outro e disputar. Cada vez mais abre igreja no nosso século. Cada esquina que você vai tem uma igreja aberta, pregadores pregando, muitos pregando por causa de dinheiro, muitos pregando por causa para ganhar, para abastecer a sua conta bancária. Mas nós temos a certeza que ainda há um povo que não está vinculado a preconceito, mas que está criando ponte e atingindo corações e fazendo a diferença sobre essa terra. E é esses que Jesus vai vir buscar, é esses que Ele vai levar, que não está preocupado com o status nem com o nome, mas que está preocupado com as almas que estão indo para o inferno, que está preocupado com as almas que perecem e que diz, gritando por salvação, pessoas que estão vinculadas à palavra de Deus, que não está vinculada a preconceitos feitos por bobeira, que não está vinculado a preconceitos feitos com coisas mesquinharias. Deus quer levantar uma geração de adoradores, de homens e mulheres que não sejam juízes e julgadores, mas que tenham um coração aberto para ir de frente àquilo que está barrando, quebrar esse preconceito e arrancar a alma da solidão e do inferno e colocar ela na presença de Deus. Jesus, ele sempre fazia isso o tempo todo.